Olá, boa noite. Boa noite, seja muito bem-vindo ao Rede TV News. Uma moradora morreu no segundo dia de confrontos no complexo de favelas do Alemão, zona norte do Rio de Janeiro. A polícia chegou a falar em 19 mortos, mas agora à noite o número foi corrigido. O repórter Tony Vendramini tem as informações ao vivo. Boa noite, Tony. Quantas mortes foram confirmadas? Boa noite, Lacombe. Boa noite, Érica. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, Lacombe, a Polícia Civil informou hoje que na operação de ontem no Complexo do Alemão morreram 17 pessoas e não 18, como havia sido anunciado. Isso porque um suspeito ferido foi contabilizado como morto. O homem, identificado como Roberto de Souza Kimmer, sobreviveu e foi preso em flagrante. Até agora, aqui no IML, 12 dos 17 corpos dessa operação de ontem já foram identificados. 15 desses mortos são suspeitos, são apontados como suspeitos. Amanhã serão enterrados os corpos do cabo da PM Bruno de Paula e da Letícia Marinho. Eles morreram ontem durante a operação. Hoje, mais uma vez, houve confronto no Complexo do Alemão e uma moradora da comunidade foi baleada e morreu. O corpo da Solange Mendes já está aqui no IML, ainda não há previsão de enterro e os familiares que estão por aqui preferem não gravar entrevistas. Vamos ver na reportagem como foi. Os comerciantes voltaram a abrir as portas. Com o policiamento reforçado nos acessos à comunidade, o movimento numa das principais ruas do Complexo do Alemão foi normal. Mas nas vielas e becos, a realidade era outra. Equipes que faziam o policiamento foram atacadas em vários pontos. Os tiros fizeram mais uma vítima, Solange Mendes, de 49 anos, que morava no Alemão. A moradora foi baleada a poucos metros de uma UPP que fica dentro da comunidade. A Polícia Militar informou que a base policial foi atacada a tiros por criminosos. Logo depois, os policiais foram informados que uma mulher que estava na rua na hora dos disparos tinha sido ferida. Ela estava saindo para trabalhar e comprar as coisas na volta. O marido dela também tinha ido na padaria comprar o pão, encontrou até a vizinha dele e ele mandou a vizinha parar, que estava dando um tiro. Mas ele não sabia que a mulher dele estava lá, morta, né? Solange foi socorrida por policiais militares, mas não resistiu. Dona de uma pensão, era muito conhecida. Uma pessoa maravilhosa, muito maravilhosa. Ontem, uma operação de forças especiais das polícias militar e civil terminou com 17 mortos. 15 tinham suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas, roubo de cargas e veículos. As outras vítimas foram Letícia Marinho Salles, de 50 anos, baleada dentro do carro, e o cabo Bruno de Paula Costa, de 38 anos, que morreu durante o ataque de traficantes à UPP onde trabalhava. Um cartaz pedindo informações sobre quem matou o PM já foi divulgado. A mulher dele busca agora forças para cuidar dos filhos sem o pai. Bruno de Paula Costa, meu marido, deixa 2 filhos autistas, né? Meu filho mais velho é autista severo, meu filho de 8 anos é o autista leve, mas assim, uma tragédia, né? Vídeos feitos por moradores mostram o estrago depois dos confrontos. Isso é a saída da minha casa, é a saída da minha casa, é minha porta. Isso é minha porta. Representantes das polícias civil e militar disseram que a operação foi planejada e programada. Os agentes foram recebidos a tiros na comunidade. Armamentos pesados e técnicas de guerrilha foram usados pelos criminosos. A reação da polícia é de acordo com a ação dos marginais. Eu preferia que eles não tivessem reagido e a gente tivesse prendido os 15 ou 14 que estariam aí postos da justiça. Infelizmente, eles escolheram a reação. Entre os 5 feridos, um foi reconhecido pelos policiais como Hilderaldo Alves, de 22 anos, foragido da Justiça do Pará, onde é conhecido como matador de policiais. Ele levou um tiro na perna e, para conseguir atendimento, apresentou documentos falsos na UPA do Alemão. O criminoso é apontado pela polícia como um dos responsáveis pelo roubo a uma joalheria num shopping da Barra da Tijuca no mês passado. O vigia, Jorge Luiz Antunes, foi morto pelos assaltantes na hora da fuga. A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público Federal e tornou réus os 3 homens acusados de participação nas mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips.
Amarildo da Costa Oliveira, Ozenei da Costa Oliveira e Jefferson da Silva Lima são acusados de duplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver. De acordo com o Ministério Público, Jefferson e Amarildo confessaram os crimes cometidos no começo do mês passado no Vale do Javari, no Amazonas, e Ozenei foi apontado em depoimentos de testemunhas. Agora a gente vai ver flagrantes de crimes pelo Brasil. Em São Carlos, no interior paulista, uma mulher foi espancada por assaltantes que roubaram a moto dela. 2 homens que estavam na esquina seguem na direção da mulher. Ela está na moto. A vítima se agarra ao veículo e é arrancada por um dos bandidos que dá vários tapas nela. A dupla, então, sobe na moto e foge. Em Santos, no litoral de São Paulo, um criminoso executou a queima-roupa um segurança de 41 anos que conversava com outro homem na calçada. Depois de atirar, o bandido roubou o que estava nos bolsos da vítima. O assassino já foi identificado. Em Abreu e Lima, no Grande Recife, um homem foi morto pelo ex-marido da namorada que não aceitava o fim do relacionamento. José Valdomiro Sobrinho atirou em Genésio Gouveia de Lima, de 46 anos. A ex-mulher do assassino ainda tentou lutar com ele, mas não conseguiu impedir a fuga. O atirador ainda não foi localizado. 14 pessoas foram presas numa operação da Polícia Civil de Minas Gerais contra um esquema milionário de estelionato e falsificação de documentos. As equipes agiram em Belo Horizonte, em cidades do interior do estado e também em Mato Grosso do Sul. E com a ajuda de um helicóptero, cumpriram 30 mandados de busca e apreensão. 11 investigados estão foragidos. De acordo com a polícia, os documentos fraudados eram usados para abrir contas em bancos, pedir cartões de crédito e empréstimos. O valor movimentado pelo grupo ainda não foi calculado. A Justiça de São Paulo condenou o governo estadual por tortura e maus-tratos contra internos da Fundação Casa de Guaianazes, zona leste da capital. A indenização de R$3 milhões deve ser revertida para o Fundo Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes. Em 2015, a Defensoria Pública denunciou que internos passavam por tortura física e psicológica. A Fundação Casa diz que vai recorrer da decisão. O zagueiro Renan, do Red Bull Bragantino, foi preso depois de se envolver num acidente de trânsito com morte em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. O jogador apresentava sinais de embriaguez. O acidente envolvendo o zagueiro aconteceu na rodovia Alquindar Monteiro Junqueira. O carro dirigido pelo jogador teria invadido a faixa contrária e batido de frente com uma motocicleta. O piloto Eliezer Pena, de 38 anos, morreu na hora. O zagueiro foi levado à delegacia e os policiais descobriram que ele não tinha CNH definitiva e estava com a permissão para dirigir suspensa. Renan, de 20 anos, confessou ter tomado gin em uma festa e apresentou sinais de embriaguez e odor etílico, mas se recusou a fazer teste de bafômetro e exame de sangue. O jogador foi preso em flagrante e vai responder por homicídio. A alegação dele foi que ele perdeu o controle de direção após ter cochilado na direção do veículo. O jogador pertence ao Palmeiras e está emprestado ao Bragantino até o fim deste ano. Em nota, o clube informou que está à disposição para prestar toda a assistência necessária às autoridades e aos familiares da vítima. Um ambulante suspeito de praticar pelo menos 7 estupros na Bahia foi preso. Ele já tinha sido condenado pelo mesmo crime há 7 anos. O homem de 29 anos era procurado pela polícia pelo estupro de uma estudante na última segunda-feira em Salvador. Imagens de câmeras de segurança mostram o suspeito perseguindo a jovem de 20 anos próximo a um hotel na praia de Ondina. Ela foi abusada e teve o celular roubado. O criminoso fugiu para o interior da Bahia e ficou escondido na mata. Depois de 4 dias, ele se entregou à polícia. Com o cumprimento do mandado de prisão e posterior interrogatório do suspeito, a Polícia Civil Baiana esclarece 7 estupros cometidos na capital baiana no último mês e traz um clima de maior tranquilidade à comunidade. O homem, que era vendedor ambulante em Salvador, cumpria a pena desde 2015 pelo estupro de uma menina de 12 anos. Foi solto pela Justiça no ano passado por conta da pandemia.
Segundo a polícia, das 7 vítimas, 3 foram atacadas nos últimos dias. O Brasil teve um crescimento de 52% nas exportações de carne bovina no primeiro semestre do ano. Um dos motivos é o aumento da demanda mundial pelo produto. Pois é, e só em junho a carne gerou para o país uma receita de mais de US$ 1 bilhão, cerca de 6 bilhões de reais. Foi o melhor resultado da série histórica desde 1997. Fazenda São José, Paulínia, interior de São Paulo. A propriedade faz parte de um grupo agropecuário que cria em torno de 6 mil cabeças de gado. Uma parte vai para leilões, outra para frigoríficos que vendem no mercado interno e também exportam. Quando chega uma encomenda de bois para irem para o frigorífico, o fazendeiro não precisa ser nem avisado sobre o destino desses animais. Isso porque são tantas exigências, são tantos formulários, documentos, até a foto do animal já leva o fazendeiro a entender que esse gado, depois de abatido, vai atravessar o oceano. Chegou a hora do abate e já está tudo pronto, com a qualidade que o mercado exige. É todo feito a genética do animal, né? Tudo construído, pesquisado, padrão para ter padrão de carne, ter padrão de gordura, rendimento de carcaça. Os bois que vão para os leilões ajudam a melhorar a qualidade do rebanho nacional. Por serem resultado de cruzamento industrial, os animais têm um bom ganho de peso em menor tempo. Nós nos dedicamos a uma pecuária seletiva, procurando melhorar a qualidade da carne brasileira, do produto brasileiro. Então vendemos sementeiro, vendemos touros e vacas para reprodução. Fazendas como esta ajudam a colocar o Brasil no topo do mercado internacional. Em junho, o país bateu recorde de exportação de carne bovina, com o melhor resultado desde 1997, quando foi iniciada a série histórica. Convertendo a receita pela atual cotação do dólar, o valor ultrapassa os 6 bilhões de reais, um aumento de mais de 36% em comparação ao mesmo período do ano passado. Este frigorífico, na cidade de Estrela do Oeste, interior de São Paulo, exporta para mais de 100 países. Aqui, cada encomenda tem que seguir os protocolos do comprador. O empresário Vadão Gomes vê avanços na aceitação da carne bovina brasileira no mundo e alguns pontos críticos. Hoje nós somos vistos no mundo com uma carne praticamente igual aos dos outros países, coisa que antigamente nós tínhamos uma carne com vista de segunda linha, vamos dizer assim. Em termos de preço, nós não alcançamos ainda o preço de outros países que são mais famosos em termos de qualidade de carne. A China é o maior comprador do produto brasileiro. O mercado chinês representa 65% do faturamento com a exportação de carne bovina do Brasil. E o setor espera aumentar ainda mais o volume de vendas para o país asiático. O que nos dá um prognóstico bom de longo prazo, com necessidades de importação da China entre 2 e 3 milhões de toneladas anuais. Esse volume, por exemplo, é mais ou menos o que o Brasil vende para o mundo inteiro. Então a China hoje é o principal drive no comércio internacional. Flagrantes recentes mostram situações desesperadoras envolvendo bebês que estavam engasgando. E nem sempre o socorro chega a tempo. No Brasil, 15 crianças morrem por dia por esse motivo. Essas imagens são da rodoviária de Governador Valadares. A mãe viajava com os 4 filhos e aproveitou a parada para fazer um lanche. O desespero começou quando o bebê de 1 ano e 2 meses se engasgou. O policial militar Neison, que aguardava para embarcar em outro ônibus, percebeu a situação e correu para salvar a criança. A criança já estava fora de perigo de morte, né? E naquele momento ali eu já fiquei até mais tranquilo. Em Porto Seguro, na Bahia, um bombeiro que estava de folga na fila de um supermercado percebeu o desespero da mãe e salvou uma criança de 2 anos que tinha um amendoim preso na garganta. O drama dessa família de Fortaleza durou mais de 2 minutos. A menina de 1 ano e meio
já chegou desmaiada. A Guarda Municipal precisou de habilidade e sangue frio para desobstruir as vias aéreas da criança. Em Araçatuba, interior de São Paulo, o pai da bebê de apenas 2 dias dirigiu até um batalhão dos bombeiros, onde a vida da filha foi salva pelos militares de plantão. Quem vê o Pedro aqui assim, todo protegido no colo da mãe, nem imagina o desespero que a Jaze e o Rony passaram há alguns dias. O recém-nascido ficou engasgado e chegou a perder a respiração. E foi pelo telefone que eles receberam a orientação para resgatar a vida do filho. O comandante ouvindo, como é que ele tá? Eu falei, tá calado. Ele tá calado. Ele não tá respondendo, não. Aí passou um tempo, que eu sei que eu fui para lá meio desesperada e ouvindo o comandante, ele tá assim, mãe, ele tá chorando. Começou a chorar. Aí veio o alívio, né? Dele voltar. A gente dá vontade de sair correndo, gritar socorro, mas eu sei que foi Deus que ele dá essa paz para nós, pra gente ter esse discernimento de ter calma na hora, né? A capitão dos bombeiros, Thaís Rocha, explica como é feita a manobra usada nos casos de emergência por asfixia. As perninhas entre os braços e a cabeça mais baixa do que o corpo. Ela tem que estar nesse sentido aqui, ó. Por quê? Porque a gravidade vai ajudar esse leite ou esse sólido sair. Virou e ó. Uma das principais causas de morte em bebês recém-nascidos e nos primeiros 12 meses de vida é a asfixia causada por sufocação ou engasgo. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, todos os dias, cerca de 15 bebês de até 1 ano de idade morrem por esse motivo. Em Minas Gerais, os bombeiros atendem, em média, 2 casos desses por dia. Ela utilizada nos primeiros momentos, ela pode salvar a vida. É muito importante. Os cuidadores, eu sei que eu cuido de um bebê, saber como é que funciona essa manobra, porque ela vai acontecer na hora que a gente menos esperar. O Ministério da Saúde anunciou que os estoques de contraste iodado usado para a realização de vários exames vai ser normalizado no fim de setembro. O Ministério tinha pedido que o uso desse produto fosse racionalizado até que o fornecimento voltasse ao normal. A pasta tem uma lista com 86 medicamentos que estão em falta no mercado. No saguão do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, o uso da máscara não é mais obrigatório. E isso é um alívio para muita gente. E, sinceramente, não faz sentido também. É bem desconfortável. A proteção se tornou necessária logo no começo da pandemia com a recomendação da vigilância sanitária. Naquela época, a falta de informação e o medo levaram os passageiros a adotar as máscaras. Em maio, a Anvisa aprovou mudanças que flexibilizaram as medidas sanitárias em aeroportos e também nos aviões. No entanto, a agência manteve a obrigatoriedade do uso de máscaras dentro das aeronaves. Segundo esse virologista, atualmente o cenário é outro e, por isso, o uso de máscaras nesses locais pode ser questionado. Na intermediação do contágio comunitário, o papel foi muito contestado, existe uma quantidade enorme de publicações, enorme não digo, mas várias publicações, questionando muito a eficácia da máscara. Não existe uma evidência clara de benefício. Outros países aboliram a exigência da proteção. Os Estados Unidos e nações da União Europeia não obrigam mais o uso de máscaras em aviões. Já o Brasil, com os índices de vacinação acima de 80% e a queda acentuada de novos casos de Covid-19, ainda mantém o uso delas. A minha opinião, na Europa, eu fui a Paris também, fui a Londres, todos os lugares estão super liberados, sem exigência de máscara. No Brasil, a Anvisa autorizou a retirada da máscara durante os voos somente para alimentação, desde que ela seja recolocada depois. A minha opinião, eu acho que não tinha que ter máscara no avião, porque tira-se para comer 2 vezes, 2 refeições, pelo menos nesse voo que eu fiz agora. Então, da minha parte, eu acho que é totalmente ineficiente. Acho que não precisa, no avião não precisa, porque quando pessoas saem, eles se sentam juntos, bebida, comer, não precisa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária não se pronunciou sobre o uso obrigatório de máscaras nos aviões.
O governo federal anunciou novas medidas para diminuir o preço dos combustíveis e o presidente Jair Bolsonaro foi a um posto para saber os valores que estão sendo cobrados nas bombas. Bolsonaro foi pessoalmente a um posto de combustíveis em Brasília, acompanhado dos ministros da Justiça, Anderson Torres, e de Minas e Energia, Adolfo Saxida. Desde o início do mês, os preços dos combustíveis vêm acumulando quedas em todos os estados. As reduções são resultado de uma série de medidas adotadas pelo governo, como a mudança no ICMS. Durante a visita ao posto, o ministro da Justiça, Anderson Torres, falou sobre o canal criado pelo Ministério para que o consumidor possa denunciar os postos que não estão divulgando corretamente os novos preços. A página começou a funcionar ontem. Segundo o ministro, em menos de 24 horas já foram apresentadas mais de 500 denúncias. Os postos são obrigados a divulgar os preços que eram cobrados no dia 22 de junho, para que os consumidores possam comparar com os valores atuais e verificar se houve redução. Se o posto não cumprir a determinação, a denúncia pode ser feita pelo site denuncia-combustível.mj.gov.br. O presidente Jair Bolsonaro ressaltou que o governo vem adotando todas as medidas necessárias para reduzir os preços. Por que o etanol caiu? Bom, primeiro porque ia perder na concorrência. Outro fator importantíssimo, a venda direta. Medida provisória nossa, transformou-se em lei no começo do ano e deixou de existir o etanol turista, que ele era obrigado a ser vendido da usina para a distribuidora. Agora a usina pode vender diretamente ao posto sem distribuidora. Então baixou mais ainda. Tem estado aí cujos postos estão próximos das usinas e o preço está abaixo de R$4. E hoje o governo anunciou mais uma medida para forçar a queda dos preços da gasolina e do óleo diesel. Foi prorrogado até setembro do ano que vem o prazo para que as distribuidoras comprovem o cumprimento da meta de compra dos créditos de descarbonização. O que acontece? O Cebius, quando começou, custava R$30, R$40. 2 semanas atrás estava 200. Então a nossa medida agora, ela tem o potencial de reduzir em 10 centavos o preço da gasolina e do diesel. Então, uma boa notícia para os caminhoneiros aí. Com as medidas adotadas para reduzir o ICMS dos combustíveis, o preço médio da gasolina no Brasil caiu e está abaixo da média mundial. O litro do combustível no país está custando em torno de $1,12, o equivalente a R$ 6,16. Na média global, o preço do litro da gasolina está em $1,43, R$ 7,86. Hong Kong tem o litro mais caro do mundo, cerca de $3, mais ou menos R$ 16,50. O trabalhador que tinha saldo no FGTS até 31 de dezembro do ano passado vai ganhar um dinheiro extra. O Conselho Curador do Fundo definiu o valor que os trabalhadores receberão por conta do lucro obtido em 2021 pelo FGTS. Serão distribuídos 13 bilhões e 300 milhões de reais. Quanto maior o saldo na época, maior o valor a receber. O trabalhador deve consultar o extrato da conta no aplicativo do fundo ou numa agência da Caixa Econômica Federal. O Rede TV News está de volta. O Ministério da Educação definiu as regras para a renegociação de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil FIES. As negociações poderão ser feitas de 1º de setembro a 31 de dezembro. Quem tiver dívidas há mais de 90 dias vai receber um desconto de 12% do valor total. Para os cadastrados no CadÚnico e quem recebeu auxílio emergencial em 2021, o desconto será de 92%. A Receita Federal abriu a consulta para o terceiro lote de restituição do imposto de renda. O depósito bancário para 5 milhões de pessoas será feito no dia 29 de julho. Ao todo, serão 6 bilhões de reais. Para saber se existe restituição a receber, é preciso acessar o site da Receita Federal. A nova carteira de identidade nacional vai começar a ser emitida na próxima terça-feira. O documento estará disponível primeiro no Rio Grande do Sul. Com a nova carteira de identidade, o número atual do RG deixa de existir e o documento passa a considerar apenas o número do CPF. Por isso, de acordo com a Receita Federal, para ter acesso ao novo documento, é preciso regularizar o cadastro de pessoa física. O serviço é feito de forma gratuita no portal da Receita e é necessário enviar por e-mail uma foto do RG atual, da certidão de nascimento, uma selfie do rosto e um comprovante de residência.
O objetivo do governo é unificar o número do documento em todas as unidades da federação. Atualmente, uma mesma pessoa consegue tirar uma carteira de identidade diferente em cada estado. Ou seja, cada brasileiro pode ter até 27 registros gerais diferentes. A Paula tem 2 carteiras de identidade emitidas no Distrito Federal. O maior problema é quando eu dou um RG e na hora que eu vou conferir e eu falo um outro. Aí realmente isso soa mal. Aí eu explico que eu tenho 2 RGs. Essa é a mesma situação da Larissa, que agora espera pela nova carteira. Quando eu fiz os meus 24 anos, o Corpo de Bombeiros Militar negou a renovação ou a atualização do meu RG. O único problema, né, aqui tá o documento, é que tudo que eu tenho registrado no meu nome hoje, universidade, meus bens ou qualquer cadastro, enfim, tá com o meu RG que eu não consigo renovar. Na próxima terça-feira, o documento começa a ser emitido no Rio Grande do Sul. O estado será o primeiro a ter acesso ao serviço, porque o sistema de emissão precisou de menos adequações. Segundo a diretora-geral de perícias, o novo RG ajuda a evitar fraudes. Torna mais seguro porque vai ser um número único nacional. Eu fiz um documento no Rio Grande do Sul. Fui para São Paulo e perdi. Em março eu posso fazer lá, que é a obrigatoriedade do decreto. Posso fazer lá e vai sair com o mesmo número. Até o dia 4 de agosto será a vez do Distrito Federal, Acre, Goiás, Minas Gerais e Paraná passarem a emitir o novo documento. Os institutos de identificação de cada estado têm até março de 2023 para se adequar. O ex-deputado federal, Eduardo Cunha, vai poder disputar as eleições desse ano. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região suspendeu parte dos efeitos de uma resolução da Câmara dos Deputados que declarou a perda de mandato do político em 2016. A decisão é provisória e atendeu a um pedido de Eduardo Cunha, que alegou irregularidades no processo de cassação. O ex-deputado foi condenado em primeira instância por corrupção e lavagem de dinheiro. A condenação foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Como o Supremo Tribunal Federal anulou as condenações, ele não pode ser barrado pela lei da ficha limpa. E a devolução dos direitos políticos ao ex-deputado Eduardo Cunha é o tema da rodada de opinião. A temporada de caça aos corruptos acabou. Um a um, os condenados na Lava Jato foram reabilitados e estão de volta ao jogo. Se 2018 foi a eleição antissistema, a de 2022 é dos profissionais. O ex-presidente Lula lidera as pesquisas e Bolsonaro, o outsider mais insider de todos, afinal foi deputado por 28 anos, aliou-se a próceres do Centrão, alimentados pelo orçamento secreto poupudo e um fundo eleitoral turbinado. A Lava Jato ficou distante na memória do brasileiro. Sérgio Moro, alçado ao posto de herói nacional há apenas 4 anos, vai penar para ser eleito senador no Paraná. Deltan Dallagnol rasgou a fantasia de procurador e mergulhou de vez na política. Serão engolidos pelos Cunhas, Liras e Nogueiras que ditam as regras do jogo. E para quem acha que o Brasil se livrou da corrupção, o MEC e a Codevasf estão aí para mostrar que em Brasília nada mudou. Eduardo Cunha é mais um nome que tenta renascer na cena política em outubro. É mais um personagem de uma era de escândalos sem precedentes que os tribunais brasileiros estão tentando riscar da história. No caso de Eduardo Cunha, o argumento é que houve vícios jurídicos, como aconteceu com o ex-presidente Lula, que pode disputar as eleições normalmente por causa de um erro de CEP, ou Antony Garotinho, candidato no Rio de Janeiro. O pano de fundo de tudo isso é a vitória da massacrante articulação para esmagar um trabalho de 7 anos da Operação Lava Jato e impedir que as novas gerações, o eleitor sem memória, saiba que foram décadas de corrupção instituída como método de governo, como se isso fosse normal, porque todos eles, afinal de contas, querem voltar à cena do crime. O Ministério da Economia anunciou agora à noite um bloqueio em verbas do orçamento desse ano. O repórter Igor Damasceno teve acesso aos dados e vai trazer os detalhes aqui para a gente. Boa noite, Igor. Quanto que o governo decidiu bloquear dessa vez?
Quase 7 bilhões de reais, Érica. Boa noite a você, ao Lacombe e também a todos que nos acompanham. O motivo desse bloqueio é porque está previsto um aumento de gastos por conta da derrubada de vetos na Lei Paulo Gustavo. Sem o veto, o gasto cresce em 3,8 bilhões a mais do que estava previsto. Também está previsto um gasto a mais por conta da aprovação do piso salarial para agentes comunitários, algo em torno de 2,7 bilhões de reais. Por isso, o governo vai ter que anunciar esse bloqueio de 6,7 bilhões para não furar o teto de gastos. O montante iria ser aplicado em despesas consideradas não obrigatórias. Esse é o terceiro contingenciamento de gastos anunciados pelo governo federal desde o início do ano. Cerca de 13 bilhões de reais já foram bloqueados. Igor Damasceno de Brasília para o Rede TV News. E a gente volta já com o quadro Aqui é Assim. Pois é, você vai ver que Brasília tem obras de arte por todo canto. Rede TV News de volta e olha, em Américo Brasiliense, no interior de São Paulo, vamos dizer assim, o anjo da guarda de uma menina estava de plantão, gente. Um homem percebe o perigo, corre ali e retira a tempo a menina de uma bicicleta que ia se chocar com um poste. Foi por pouco mesmo. A garotinha saiu ilesa, já o rapaz teve um corte no pé. Antes de ser destruído, um drone fez uma última imagem bem rara. Isso aconteceu perto da ilha do Bananal, no Tocantins. O dono do aparelho fazia um voo panorâmico na região. Durante o trajeto, ele observa um enorme jacaré nadando numa boa no meio do rio. O homem, então, resolve aproximar o equipamento para ver o bicho de perto. Ele demora um pouquinho para localizar o réptil, mas finalmente encontra. O jacaré, que não é bobo nem nada, fica em pé só olhando. De repente, vem o bote. Veja de novo. A última imagem registrada pelo drone de R$7 mil foi a mandíbula do animal. Câmeras de segurança flagraram o passeio de uma onça parda por um dos bairros mais luxuosos de Belo Horizonte. Olha só, o animal chegou ali de madrugada e, segundo a polícia do meio ambiente, estava à procura de alimento. A área fica perto de uma unidade de proteção de Mata Atlântica e a onça é adulta, mas não foi possível identificar se é fêmea ou macho. E agora, no quadro Aqui é Assim, você vai entender por que Brasília é um museu a céu aberto. Existem obras de arte em vários pontos da cidade. A reportagem é do Anderson Arcoverde. Brasília é considerada pela Unesco Patrimônio Mundial da Humanidade, um reconhecimento à arquitetura de Oscar Niemeyer. Mas a capital do Brasil tem muito mais a mostrar. O Palácio do Buriti é a sede do governo local. Eles põem logo na entrada uma preciosidade. A loba capitoliana amamentando Rômulo e Remo é uma réplica daquela que representa a criação da cidade de Roma. Foi um presente do governo da Itália na fundação de Brasília. Cada pedaço, cada canto, desde a arquitetura de Niemeyer, dos espaços, a gente vai vislumbrando, né? A gente se impressiona em cada canto que a gente vai, em cada lugar que a gente olha. Tem uma obra de arte que embeleza ainda mais a cidade. O campeão de obras em Brasília é o pintor Atos Bucão. São mais de 200 espalhadas pela capital federal. Chega a ser difícil andar pela cidade sem dar de frente com um painel como este. Na igrejinha, no parque da cidade, são tantos que quem é de Brasília já nem repara. As obras de arte estão em todo lugar. São muitas e diferentes. O Jardim de Burle Marx deixa o Palácio do Itamaraty ainda mais belo. Para completar, o meteoro de Bruno Jorge. Também é dele a obra Os Candangos, na Praça dos Três Poderes, uma homenagem aos construtores de Brasília. Feitas de bronze, as estátuas assumem uma forma delicada no contraste com o céu da capital. Quase tão delicada quanto o Bem-te-vi, que descansa na ponta da lança.
Ainda na Praça dos Três Poderes, a justiça é caracterizada pela deusa Tênis, obra de Alfredo Sesquiati. A advogada de Belo Horizonte conta que conheceu uma Brasília diferente daquela do noticiário. Vendo pelos jornais, pela televisão, a gente imagina que é tudo Presidência da República e STF. Quando a gente chega aqui, a gente consegue enxergar coisas diferentes. Por exemplo, os monumentos. A gente chega aqui na Praça dos Três Poderes, né, e tem tudo muito perto. A gente vai ali ver um monumento histórico, aí tem a Igreja da Catedral, que também é próxima. Sim, a Catedral. Com sua arquitetura moderna, os vitrais de Mariane Peretti e os anjos de Sesquiati. Basta olhar para cima e se sentir mais próximo do céu. Brasília é mesmo um museu a céu aberto. E para fechar o dia de passeio por essa cidade, nada melhor do que admirar uma última obra de arte. O pôr do sol aqui também é inesquecível. Amanhã começa a 49ª edição da Semana Internacional de Vela de Ilhabela, no litoral paulista. E o maior evento da modalidade na América do Sul vai reunir grandes velejadores olímpicos. 115 barcos e cerca de 1.000 velejadores vão participar da competição. Entre os atletas estão Marco Grael, Samuel Albrecht e Gabriela Nicolino. Também confirmaram presença André Fonseca, o Bochecha, com participações na The Ocean Race, e Maurício Santa Cruz, pentacampeão mundial e com 2 ouros pan-americanos. Durante toda a semana, o público ainda acompanha uma extensa programação cultural e social. A cerimônia de premiação será no dia 30, com o show do rapper Gabriel, o Pensador. Todas as informações sobre a Semana de Vela de Ilhabela você acompanha em nossos telejornais e nas plataformas digitais da Rede TV. Você não pode perder. Fique ligado. Olha, no início do jornal, nós exibimos uma reportagem sobre a exigência do uso de máscaras, que ainda é mantida aqui no Brasil nos aviões. A Anvisa mandou uma resposta há pouco. Diz que acompanha a situação epidemiológica nacional e internacional para determinar as medidas sanitárias. Explicou ainda que, de início, até a alimentação a bordo foi retirada e que agora já foi possível revisar essa medida e retornar com as refeições durante as viagens. E o Rede TV News termina aqui. Boa noite, bom fim de semana. Boa noite para você. Segunda-feira estaremos aqui às 19h30.